Meus queridos e minhas queridas do Parlatório Livre, hoje nós temos a honra de estar ao lado do professor Paulo Cruz, que vai nos conceder uma entrevista sobre alguns temas importantíssimos que nós julgamos no mundo e na sociedade brasileira. Professor Paulo Cruz, seja bem-vindo ao nosso Parla Entrevista. Muito obrigado pelo convite. E estamos aí, vamos lá. E começando, sem mais delongas, a gente vê hoje no mundo e no Brasil a glamourização do crime. E alguns seriados, algumas novelas, alguns telejornais, eles dão muito foco e dão um certo glamour mesmo ao crime e aos criminosos. Como é que o senhor vê essa glamourização do crime, tanto no Brasil quanto no mundo? Olha, de certo modo eu acho que sempre houve uma certa, não só do crime, mas da violência de modo geral. Então, quer dizer, quem cresceu nos anos 80 como eu, viu Rambo, viu Rocky, viu Braddock, viu assim, aqueles filmes de guerras todos e muito tiro, muita morte e tal, né? Sempre houve, eu acho. Eu acho assim que o agravante que a gente tem na sociedade atual é que essa glamourização da violência, ela chega na periferia, né? Chega na camada mais pobre da sociedade, na pessoa do traficante, né? Na pessoa do criminoso que está lá e tal. E essas pessoas costumam ter uma certa proeminência nesses lugares, né? Então há uma disputa, por exemplo, entre as famílias que desejam educar os filhos de acordo com as suas crenças e os seus valores, e há fora de casa uma disputa com a família, que é o traficante, que está sempre de carro novo, está sempre de tênis bonito, né? Então, isso sempre aconteceu, mas acho que isso hoje tem uma intensidade maior, mas eu não acho que seja diretamente por conta do que acontece nos filmes, ou nas séries, ou e tal, mas eu acho que há uma vulnerabilidade, sempre houve, né, do jovem de periferia e tal, em relação a esse assunto. Mais do que isso, certo? É a ideia, e aí entra a questão ideológica, né? De que, na verdade, o criminoso, ele não é criminoso porque ele quer. Ele é criminoso porque a sociedade o empurrou para o crime, certo? A boa e velha ideia de Rousseau, de que o bandido é vítima, né? Então, aí eu acho que está a coisa perniciosa. Então, isso é veiculado na mídia, né? As cabeças pensantes brasileiras adoram defender esse ponto de vista. Então, quer dizer, o assassino nunca é o assassino, o bandido nunca é o bandido. Então, o politicamente correto, que é uma ferramenta desse expediente, então trouxe toda uma defesa da criminalidade que aí, apesar da grande massa da população não assimilar isso bem, né, isso acaba deixando o jovem vulnerável, né? Por exemplo, recentemente a gente já viu vídeos por aí de menores sendo pegos em crime, em flagrante, ele no chão e gritando: eu sou menor, você não pode pôr a mão em mim, eu sou menor, né? Então, aí é que está o problema, né? Então, eu acho que não está tão ligado ao que a gente vê e tal. É claro que isso, na imaginação, tem um efeito pernicioso a longo prazo, talvez. Mas eu acho que está muito mais porque o jovem vê aquilo perto dele, né? Tá lá o traficante, o criminoso tá lá perto dele, na periferia e tal. E a mídia o defende, tem aquele personagem da novela e não sei o quê. Então é uma mistura de coisas, né? Que eu acho que acaba competindo para que haja esse tipo de espetacularização e glamorização da violência e do crime, né? Então é um problema, né? Um problema, mas não é um problema que a gente resolve, por exemplo, proibindo. Ah, não pode fazer filme com tiro, não pode fazer a série fulana de tal porque tem traficante e tal. Eu acho que não se resolve assim, né? Mas é um problema que a sociedade precisa aprender a equacionar. Aproveitando que o senhor falou um pouco da ideologia misturada com essa glamorização ou com essa possível glamorização, a gente sabe que algumas correntes ideológicas, correntes políticas, se dizem defender minorias. Como é que você vê essa cooptação das minorias, dos ditos, entre aspas, excluídos nesse ambiente?
Você acha que isso tem alguma influência? Você acha que eles são realmente protegidos por essas correntes políticas ou não? Eles são somente usados ou eles são direcionados para algum fim que algumas pessoas dizem saber o que é? Bom, o século XX e agora mais ainda o século XXI é o século das narrativas, certo? Então, das disputas narrativas políticas, principalmente políticas e culturais. Então, a gente tem hoje uma gama muito grande de grupos de pressão, de grupos militantes e tal, que ditam aí as regras do jogo. E esses grupos têm interesses. São grupos não só de pressão, mas grupos de interesse que têm interesses próprios. Então, por exemplo, sei lá, as feministas acham que o mundo não está bom do jeito que é, então elas querem mudar o mundo segundo sua imagem e semelhança. O movimento negro acha que o mundo não está bom do jeito que ele é, que tem racismo e tal, eles querem mudar o mundo segundo a sua imagem e semelhança. Então, aí pega os grupos. Então, assim, todo grupo de pressão, né, o MST, né, quer um mundo segundo a sua imagem e semelhança. Então, todo grupo de pressão e todo grupo ideológico, ele tem interesses, né? E esses interesses, eles vão ao encontro de interesses políticos. Então, eu tenho uma demanda e o político tem o recurso, o político tem o dinheiro, o político tem a influência, o político tem os meios que eu preciso para alcançar os meus objetivos. E aí é onde a coisa acontece. A militância se junta com a política, né? E aí esses grupos têm a sua militância e a sua causa a ser defendida, e aí eles misturam essas causas, certo, aos interesses dos políticos, por exemplo. Então aí surge um grupo político dizendo, olha, nós lutamos pelas minorias. Então, mulheres, venham aqui que nós vamos lutar por vocês. Negros, venham aqui que nós vamos lutar por vocês. MST, venham aqui que nós vamos lutar por vocês. Reforma agrária, coisa e tal, né? Então, determinados grupos políticos, e aí a gente está falando dos grupos de esquerda, eles adquiriram eles se dão esse monopólio, né, da benfeitoria, de serem preocupados com a pobreza e coisa e tal. Então, eles usam os movimentos e os movimentos usam os políticos. E o povo, que deveria ser o defendido, ele é mera massa de manobra desses grupos. Então, assim, o movimento negro representa os interesses do movimento negro. Ele não representa o interesse dos negros em geral. Claro, se você perguntar isso para um militante negro, ele vai dizer que sim, certo? Mas, se você perguntar para a grande maioria dos negros que existem no Brasil, se eles sabem o que é o movimento negro, uma grande maioria não sabe nem o que é. Estão vivendo suas vidas, estão sofrendo as consequências da nossa história, certo? Mas estão vivendo, estão procurando se ajeitar e coisa e tal. Tem problema? Tem. Eu acho que esses movimentos são de todo ruins desde o princípio. Muitos não. Eu acho que muitos surgem já com uma mentalidade aí criminosa até. MST, por exemplo, que é um grupo formado para isso, para luta política. Mas eu acho que, por exemplo, o movimento em defesa da inserção do negro na sociedade no pós-escravidão. Tá, é legítimo que haja um movimento querendo lutar por essas causas, né? Mas é uma causa que não... claro que envolve política, mas o grupo não pode se misturar à política porque a política corrompe, né? E aí esse grupo acaba sendo manipulado. Então eu acho que hoje é isso que acontece. A política usa desses movimentos, esses movimentos usam a política e quem deveria ser defendido por esses movimentos, na verdade, é mera massa de manobra. E os seus interesses nunca são contemplados. Os seus interesses de fato nunca são contemplados. O que é contemplado são interesses desses movimentos. E aí tem dinheiro, tem um monte de coisa que rola aí, né? Tem dinheiro, tem cargo político, tem espaço, então tem poder, né? Que esses movimentos acabam angariando e gostando, certo? É assim. Aproveitando que o senhor disse sobre o próprio movimento negro, então, e falando do século XX, então eu quero trazer para a conversa os Black Panthers, tá? Os Panteras Negras, lá dos Estados Unidos. Surgiram na década de 60,
basicamente por dois líderes negros da Califórnia. E eu queria que o senhor tentasse traçar, se é que existe, algum paralelo entre o Black Panthers, lá na década de 60 nos Estados Unidos, e atualmente. A gente vê o Black Lives Matter, que está fazendo também algumas manifestações, algumas reivindicações, e se há, lá na forma original dos Black Panthers e do Black Lives Matter, se há alguma semelhança e se há alguma forma de atuação em comum em que eles estão atuando para fazer, como o senhor disse, esse foco de pressão, tanto político quanto ideológico. É assim, eles tentam criar esse paralelo. Os próprios militantes falam dessa ligação que há e tal. Então, Black Lives Matter é o novo Black Panthers e tal. Mas não é, o contexto é completamente diferente. Então, você pega os Estados Unidos da década de 60, né, aquela coisa da violência policial era real. Né? A repressão policial, o apartheid, aquela coisa toda, de os negros não poderem entrar no ônibus, sentar na frente, de ter banheiro de negro, banheiro de branco. Então, essa coisa das leis de Jim Crow, né? Então, é um outro contexto, certo? Hoje não. Hoje é outra coisa. Tanto é que 95% dos negros americanos são mortos por outros negros. Então, a violência policial é uma porcentagem pequena dentro da violência cujos negros lá são vítimas, certo? Então, na década de 60 não era assim. Então a violência policial era muito maior e era explícita. Isso tem vídeo, tem foto, tem tudo aí. Inspiração marxista, né? Mas ele nasce sobretudo como um movimento de defesa. Depois ele vai se transmudando e tal. Mas aquela coisa de, nós podemos andar armados. Eles descobrem que a lei os permite andar armados para eles se defenderem da violência policial. E eles começam a andar armados. Então, eu acho que tudo bem, é legítimo um modo de se defender. Se a lei nos permite, por que a gente não anda armado, então? Eles invocam a segunda emenda, inclusive, e dizem... Eles fazem como se fosse um manifesto com 10 pontos. E um desses pontos é, inclusive, isso que o senhor acabou de dizer, que é o direito, né, pela segunda emenda da Constituição Americana, do negro ter armas. E eles portam ter armas ostensivamente nas ruas. Sim, para se defender. Então depois o movimento vai se transmudando, aí acontece um monte de problema, então ele acaba se desfazendo por uma série de motivos e tal. Mas eu acho que o contexto é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje, o negro americano de hoje não é o mesmo, não sofre as mesmas sanções, não tem os mesmos problemas do negro americano da década de 60. Eu não sou americano, claro, não sei, não moro lá, mas assim, pelo que se conhece, né? E pelos registros que a gente tem e pelas informações que a gente tem, o contexto é completamente diferente, né? Então acho que não tem nada a ver. O Black Lives Matter, ele surge como um movimento político, certo? Eminentemente político, ideológico, profundamente ideológico, porque não trabalha com dados reais, certo? Então, quer dizer, é tudo uma fantasia de que os negros são exterminados e coisa e tal. Então, isso tudo não tem um dado real que você pode mostrar lá, tem aqui e tal. Não, os negros são ceifados pela violência dos guetos, da periferia, das gangues, né? Então, quer dizer, tem um problema, mas o problema não é a polícia. Tem outro. Pode ser que a polícia seja um dos problemas. Eu não estou dizendo que a polícia não é um problema, que não há racismo, que não tem problema de preconceito, e que a polícia não prefira, né, não tenha por estereótipo aquele negro e tal. Eu até acredito nisso, certo? Mas eu acho que esse não é o principal problema. Na época do Black Panthers, isso era um problema real. Agora não é mais. Então, é um movimento que surge em rede social, ganha proeminência e tal. Mas absolutamente são distintos, acho que. Nas causas eles se parecem, mas nas causas que se defendem, certo? Mas eles não são parecidos na origem. Então, na origem, pegar o caso Michael Brown, o caso Trayvon Martin, aqueles casos de violência policial, ou de suposta violência policial, que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, não são suficientes para se criar um movimento que defenda a não
o não extermínio do negro, o jovem negro americano, coisa e tal, mesmo porque esses casos são sempre muito controversos, né? Então nunca é aquilo que parece, assim. Então é sempre um caso estranho, sempre depois você fica sabendo que o sujeito não era lá tão bonzinho assim. Eles colocam a foto do sujeito quando era pequeno, né, com um lacinho de fita na cabeça e tal, mas quando você vai ver não era isso. Então tem sempre muita controvérsia nesses casos, o que não acontecia antigamente. Antigamente você não podia entrar no ônibus, não podia entrar na lanchonete. Você entrava na lanchonete e eles se espancavam de lá para fora. Então isso absolutamente hoje não acontece mais, né? Então acho que são distintos. Trazendo para o debate um autor, Thomas Sowell, o senhor deve conhecer muito bem, ele tem um livro que chama Ação Afirmativa ao Redor do Mundo. E nesse livro, né, ele acha até, em algumas entrevistas que ele deu, ele acha até um paradoxo esse nome, né, Ações Afirmativas, porque para a comunidade, para a sociedade, essas ditas ações afirmativas acabam tendo um efeito negativo. São palavras até do Thomas Sowell. O que você acha? Por exemplo, eu vou trazer o exemplo da cota racial nas universidades públicas brasileiras. O que você acha? Como é que você vê? Você é contra? Você é a favor? Você não tem opinião definida? E trazendo também essa ação afirmativa que foi trazida para o Brasil, de ter cotas raciais, entre aspas, para igualar o negro ao branco, ou para você pagar uma dívida histórica para o negro. O que você vê disso, professor? Olha, bom, eu sou contra, certo? Então, já de antemão, né, eu sou contra, porque eu acho que o problema do negro brasileiro não é econômico. Então, assim, você pode formar todos os negros. Primeiro, você vai enfrentar o problema de ter emprego para todo mundo, né? Então, não é assim. A demanda não é desse jeito. E aí, se nós estamos partindo do princípio que há racismo no Brasil, então não é o diploma que vai pintar meu rosto de branco ou que vai convencer o sujeito que tem uma empresa a me contratar porque eu tenho um diploma. Então, se o sujeito for racista, dono de uma empresa, vai querer me contratar de qualquer jeito. Então, tem outros problemas. Então, não é econômico. Tem problema? Tem. Tem problema. Eu mesmo passei a minha vida inteira enfrentando essas coisas. Tem preconceito? Tem. Né? Tem a questão racial, como a gente chama? Tem. Certo? Mas ela não se resolve com um diploma, com ascensão social. Não é esse o problema. Para mim, a minha tese é que é um problema de imaginário do povo brasileiro, né? Principalmente dos países colonizados, Estados Unidos, Brasil, tá, onde tem muitos negros. Bom, lá nos Estados Unidos nem tem muitos negros assim, mas se a gente pegar o Brasil, contando como o IBGE chama pretos e pardos, e aí é uma gama grande de pessoas e tal, então, mas o imaginário do brasileiro ainda é muito racializado e o negro ainda tem em si aquela imagem da escravidão, que é muito próxima de nós ainda, né? 130 anos, é muito pouco tempo para que isso se torne um assunto ultrapassado, por exemplo, né? Para que a gente ache esse assunto uma bobagem. Eu tenho alunos, por exemplo, no ensino médio nas escolas, que acham esse assunto a coisa mais despropositada que existe, né? Negros, inclusive. Esse assunto não tem nada a ver, né? Não porque eles não tenham consciência de quem são, porque o movimento costuma dizer isso, porque eles não têm consciência. Não é isso. É porque eles acham esse assunto uma besteira mesmo, né? Os brancos, os negros, todos eles acham esse assunto uma besteira. Por quê? Porque é uma outra geração que já está mais longe disso, né? Já cresceu num outro contexto, né? Com outro tipo de formação. Então, o tempo tende a amenizar isso. Acho que nunca vai acabar. Dizer que um dia não vai haver mais preconceito racial ou preconceito de qualquer tipo, isso é uma bobagem. Sempre vai existir. Sempre vai ter alguém que não gosta de negro, sempre vai ter alguém que não gosta de gordo, sempre vai ter alguém que não gosta de gente muito magra, de japonês, ver o oriental não gosta, ver um boliviano não gosta. Sempre vai ter gente assim. Então, não tem ação afirmativa que resolva. Não há, porque não é esse o problema. Então, o problema não é econômico, certo? Então, mas é para trazer uma certa equiparação
salarial e econômica para o negro poder ascender socialmente, coisa e tal. Olha, tá bom, se o problema é o negro ascender socialmente, eu tenho uma ideia, né? Que não é minha, claro, mas que talvez seja a melhor de todas, que é fala para o Estado deixar o negro em paz. Né? Tira as mãos de cima do negro. Deixa o negro empreender. Deixa o negro cuidar da sua própria vida. Né? Deixa o negro estudar na faculdade que ele quiser. Né? Não coloca na cabeça dele que ele tem de se formar na USP, que ele tem de se formar na Unicamp. Ele pode se formar na faculdade do bairro que eu me formei. As duas faculdades nas quais eu estudei e que eu paguei, que eu pude pagar porque eu trabalhava e pude pagar. Né? Essas faculdades não são faculdades de renome. Mas eu me formei, estou aqui e tal, pronto. Né? Então, essa ideia de que não, porque olha, tem de se formar na faculdade X ou Y, porque senão não funciona e tal, isso é uma besteira. Então, diminui a carga tributária, faça as faculdades custarem mais barato, melhora o padrão de vida do negro e da população brasileira, né? Desonerando as folhas de pagamento, né? Aquilo que a gente recebe, me dê possibilidade de empreender, se eu quiser vender bolo na porta da escola, se eu quiser abrir uma tinturaria, se eu quiser ser costureiro, se eu quiser ser cozinheiro, dê possibilidade. Não vem com essa história de Sebrae, de não sei o quê. Não, eu quero um negócio de verdade. Que eu saio da minha casa com uma ideia, certo? Entro lá num lugar onde faço uma inscrição, saio com CNPJ e posso ter a minha vida como pessoa jurídica e empreender, como é em muitos países do mundo. Então, o negro precisa de liberdade econômica. Aliás, o brasileiro precisa de liberdade econômica. Então, o Brasil é um país pobre, não é porque tem um monte de poucos ricos se apropriando da riqueza. Tá? É porque tem muita gente pobre, porque tem muita gente, o nosso dinheiro não vale nada. O nosso dinheiro não vale nada. Nós somos pobres porque o governo nos expropria. Então o problema é o Estado. O problema do negro brasileiro é, sobretudo, o Estado. Se eu tivesse condições de empreender, eu vou empreender. E aí, quem vai entrar na minha loja, no meu comércio, é quem quer comprar de mim, quem quer fazer negócio comigo. Vai ver que eu sou negro, que se não gostar, vai embora. Pronto. Certo? Agora, eu não consigo. Né? E cada vez mais o governo tenta colocar na cabeça dos negros que é através dele que a gente vai conseguir. E é mentira isso aí. Eu não quero Casa Popular, eu não quero ProUni, eu não quero FIES, eu não quero nada disso. Eu quero dinheiro no meu bolso. Deixa o dinheiro ficar no meu bolso e eu escolho se eu quero gastar numa faculdade, se eu quero abrir um negócio, se eu quero comprar um carro, se eu quero gastar tudo no McDonald's, eu escolho o que eu quero fazer. O problema é que ele me toma 40% da minha renda e não faz nada. Não faz nada por mim. Então, esse é para mim o verdadeiro problema do povo brasileiro, não só do negro, mas do povo brasileiro como um todo, no qual em grande parte é negra e sofre, certo? Sofre na periferia, claro que sofre. Sofre com a violência, claro que sofre. Né? Mas a violência da periferia não é causa econômica. Então há uma série de fatores que a gente inclusive tratou agora há pouco. Né? O traficante é o útil lá dentro da favela, ele que leva a cesta básica, é ele que protege as pessoas. Então, quer dizer, tem uma série de fatores aí que são mais complexos do que só eu vou te dar aqui uma casa popular, vou transformar sua favela num Singapura. É muito mais do que isso, certo? Então, o problema na minha cabeça é o Estado, o governo. Se o governo deixar, os negros vão melhorar de vida sozinhos, porque tem capacidade para isso. O que o senhor está falando então é que basicamente se o Estado não atrapalhar o desenvolvimento individual das pessoas, isso já seria uma conquista. E não um problema que foi criado por um Estado antigo, tá? No caso, no Brasil. E esse mesmo Estado, com novos personagens, com um novo sistema, ele tentar resolver os problemas que ele criou. Seria até uma incongruência, não é isso? Exatamente. Então, liberdade individual. O indivíduo tem que ter condição de se virar da vida. O pobre tem de ter perspectiva. Hoje o pobre brasileiro não tem perspectiva. Não tem.
Você conversa com um sujeito que é pobre, que ganha um salário mínimo por mês, o que esse sujeito faz? Ele tem de morar lá não sei aonde, porque ele não consegue pagar um aluguel se não for no lugar mais afastado da cidade, onde a violência está, onde está o tráfico. Né? Ele tem que ir para lá. Porque o salário dele não sustenta ele, uma esposa e um filho, por exemplo. Aquele que é jovem, né, ganhando um salário mínimo, não tem como ir se virar, pagar uma faculdade. Né? Porque o governo não... Né? Porque a faculdade também tem custo. E aí o salário dele é ruim, por quê? Porque o patrão paga por ele e outro dele, só de imposto. Então, assim, o Estado é um gigante que oprime a todos. Então, somos todos oprimidos no Brasil pelo Estado. Tudo bem, nós temos uma grande riqueza brasileira que é patrimonial, que não gera serviço, não gera, né, não gera emprego, não gera renda e tal. A gente sabe disso. Agora, então tá bom. Dá capacidade para o pobre empreender, pequeno comerciante, pequeno empreendedor, né? Pequeno empresário. Tá. O brasileiro sabe empreender, mas não consegue. Então, o indivíduo deixa na mão do indivíduo o destino da sua própria vida. Deixa ele escolher o que ele quer fazer. Mas o nosso Estado é babá e não deixa. E a gente foi ensinado assim. O que é um agravante, né? Grande parte da nossa sociedade ainda pensa que é o Estado que resolve. Então é um problema de, mais uma vez, de imaginário, de imaginação. Então tem que mudar o imaginário do brasileiro para ele passar a desconfiar do governo e acreditar em si mesmo, como propõe o Bruno Garchagen no seu excelente livro Pare de Acreditar no Governo, certo? Um abraço para o Bruno, inclusive. Falando um pouco do imaginário que o senhor deu gancho para mim aqui, a gente vê que várias correntes filosóficas atuais, como por exemplo o pós-modernismo, o relativismo moral, o niilismo estético, eles talvez tenham submetido a razão em algum momento da sua existência. E talvez o indivíduo hoje, a população brasileira e mundial, eles tenham se afastado da realidade objetiva. É uma crítica que se faz a esses movimentos filosóficos. Agora nossa conversa ficou um pouco mais filosófica. O que você acha disso? Olha, eu costumo dizer que aí o problema é o seguinte. E aí eu vou ter que voltar lá no Platão, certo? E que recentemente esse debate foi retomado pelo filósofo Eric Voegelin. Então, o ser humano vive uma tensão em relação ao fundamento do seu ser. Estávamos falando de realidade física, de realidade social, agora vamos falar de metafísica. Então, há uma tensão que o ser humano vive em relação ao fundamento do seu ser. Ele percebe que não é causa de si próprio. E essa tensão para o fundamento, que então regia a sociedade, e que no Ocidente, por exemplo, ganhou cristalização na ideia cristã ou judaico-cristã do pecado original, por exemplo. Essa ideia foi toda, na filosofia moderna, deixada de lado. Então, quer dizer, não há fundamento, não há um mundo além desse, não há Deus. Né? O que há é o homem. O homem é um átomo ou um conjunto de átomos solto na existência e ele precisa se construir, né, por si só. É claro que todo ser humano com a cabeça no lugar não consegue abraçar essa ideia. Não é sem esforço que uma pessoa desiste dessa perspectiva. Não é sem esforço. Um ateu nunca é ateu porque ele foi assim como num barquinho, num mar tranquilo ou num laguinho qualquer, né? Foi, tá bom, Deus não existe. Não é sem conflito que a pessoa chega a essa conclusão. Tá? Então, o fato da filosofia moderna ter abolido Deus, ter abolido um plano existencial que não fosse o plano físico, fez com que
principalmente os próprios filósofos, certo? E que, através deles, os formadores de opinião começassem a flertar com esse tipo de pensamento. Então, o cidadão comum, ele não... Para ele, tem Deus lá no céu, ele está aqui e é isso mesmo. Mas, né, para os formadores de opinião, não. Então, há um conflito entre os filósofos, os pensadores, os formadores de opinião, e há uma influência disso direta na cultura, por exemplo, né, de cima para baixo, de uma coisa nihilista. Né? Então, é essa tensão entre aquele niilismo que hoje é abraçado pela academia e pelos bem-pensantes e coisa e tal, e a população em geral, o chamado senso comum, usando o termo do modo como Chesterton usa, por exemplo, né, o bom senso, né, é esse conflito que hoje complica um pouco essa relação. Mas, falando de Brasil, a Europa sofre com isso já. O Brasil ainda não sofre. Mas isso não significa que ele não sofrerá. A Europa já sofre. A Europa comprou, principalmente por causa das guerras e tal, a Europa comprou esse tipo de pensamento, né? Do Deus, desde aquela ideia do Deus escondido, ele não liga pra gente, ou de que ele não existe mesmo, se não permitir o sofrimento, por exemplo. Então, a Teodiceia, né? Então, o europeu já sofre disso. Mas o americano e o brasileiro, por exemplo, ainda não. Vai demorar ainda para o brasileiro começar, o brasileiro médio, certo? Começar a flertar com essa ideia. O brasileiro ainda é profundamente religioso, né? Mas isso é um embate, é um enfrentamento que ele está no presente, ainda não tem muita aderência, mas eles não vão parar de insistir, certo? Então pode ser que um dia isso se torne para nós um problema de fato. Eu acho que ele ainda está na periferia dos nossos interesses. Acho que ele tem problemas muito mais graves e muito mais próximos de nós do que a ideia se Deus existe ou nós estamos aqui abandonados no universo ou não. Então o brasileiro ainda não. O brasileiro ainda vai lá em Aparecida do Norte, as igrejas estão todas cheias, né? Os neopentecostais estão fazendo fama entre os evangélicos e tal. Então assim, ainda tem... bastante lenha para queimar nessa seara. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para se tornar um problema grave entre nós. Mas ele é real, né? A gente não pode perdê-lo de vista, não. Bom, professor Paulo Cruz, eu quero agradecer imensamente em nome do Parlatório Livre, dos nossos queridos espectadores que vão ver esse vídeo. Hoje a gente gravou improvisado, tá? Eu quero deixar bem claro para todos que vão assistir esse vídeo. A gente gravou numa churrascaria aqui em São Paulo, tá um barulhão atrás. Com certeza nosso cineasta, o Daniel, que está atrás das câmeras, vai fazer um belo trabalho para a gente conseguir levar esse material com qualidade para vocês. Professor Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, meu amigo. A gente vai estar junto na mesa redonda no sábado falando sobre educação, e muito legal ter o senhor nesse quadro aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço a todos. Até mais.